Você já se perguntou o que realmente significa ser respeitado na velhice? Muitos de nós crescemos com a ideia de que, com o tempo, o respeito deve ser algo inevitável, algo que vem automaticamente com a idade, com as conquistas da vida e a experiência acumulada. Afinal, somos pais, somos os mais velhos, somos aqueles que viveram e aprenderam ao longo dos anos, e acreditamos que esse status deveria ser suficiente para garantir nosso respeito. No entanto, a dura realidade é que o respeito genuíno não é algo que vem com a idade ou com o título de pai ou mãe. Não se trata de uma regra automática, mas de um processo contínuo e de como nos relacionamos com os outros, especialmente com aqueles mais próximos a nós. A verdade, embora muitas vezes difícil de encarar, é que se você deseja ser verdadeiramente respeitado na velhice, precisa reavaliar como se relaciona com seus filhos e com aqueles que estão ao seu redor. O respeito não é algo que pode ser imposto, mas algo que deve ser cultivado e conquistado ao longo do tempo. Embora a relação com nossos filhos deva ser, sem dúvida, um espaço de amor e carinho, também precisa ser um ambiente de mútua admiração e compreensão. O respeito genuíno surge quando há um equilíbrio entre o dar e o receber, entre a independência e a interdependência. Ao longo da vida, muitos de nós nos dedicamos a criar nossos filhos, a proteger, a ensinar e a guiá-los. Com o tempo, porém, ao chegar à velhice, essa dinâmica pode mudar. Ao invés de se manter como a figura de autoridade, acabamos nos tornando aqueles que precisam de cuidados, de atenção e de validação constante. É nesse ponto que o respeito começa a se diluir. Quando buscamos as visitas dos filhos de forma constante, quando cobramos a atenção deles para nos sentirmos valorizados ou respeitados, perdemos a chance de sermos respeitados por aquilo que realmente somos. Pessoas independentes, sábias, com histórias para contar e lições para ensinar. O problema surge quando a dependência emocional e física começa a obscurecer a visão que os outros têm de nós. Se estamos sempre buscando validação ou querendo ser cuidados, sem oferecer a nossos filhos a liberdade para viver suas próprias vidas, corremos o risco de ser vistos não como pais ou figuras de respeito, mas como um peso ou um fardo. O respeito genuíno é conquistado através da dignidade, da autonomia e da capacidade de viver uma vida significativa, independentemente da ajuda ou da aprovação dos outros. Quando buscamos ser mais autossuficientes emocionalmente e fisicamente, mostramos aos outros, especialmente aos nossos filhos, que somos dignos de ser respeitados pela nossa força interior, nossa independência e nossas escolhas. O respeito verdadeiro não vem da imposição, mas da admiração por quem somos, pelo exemplo que damos e pela maneira como conseguimos viver nossas vidas de forma autêntica e madura. Para conquistar esse respeito, precisamos aprender a nos distanciar da expectativa constante pela atenção e pelas visitas dos filhos. Ao fazer isso, mostramos que, apesar da idade, somos ainda capazes de viver com propósito, força e liberdade. O respeito não é mais uma questão de obrigação ou tradição, mas de escolha e reconhecimento. E isso só pode ser alcançado quando aprendemos a nos respeitar, a nos valorizar e a viver com a dignidade que merecemos. Aos filhos, cabe entender que o respeito mútuo nasce quando seus pais não são vistos como dependentes ou frágeis, mas como figuras que merecem ser admiradas pela vida que levaram e pelas escolhas que fizeram. Quando os pais mantêm sua independência emocional e física, os filhos passam a vê-los como exemplos a serem seguidos, não como pessoas que precisam ser constantemente cuidadas. O respeito de ambos os lados é alimentado quando há essa troca saudável, onde pais e filhos se veem como indivíduos independentes e ao mesmo tempo interdependentes em momentos de carinho, amor e apoio. Portanto,
Se você deseja ser respeitado na velhice, comece por se respeitar de verdade. Dê-se permissão para viver com liberdade, com escolhas próprias, com sua própria independência, e pare de buscar validação através de visitas ou cuidados constantes. O respeito verdadeiro vem de como você se apresenta para o mundo, de como escolhe viver e de como se relaciona com os outros de maneira autêntica e madura. Ao fazer isso, seus filhos e todos ao seu redor o respeitarão pelo que você realmente é e pela vida plena que você continua a construir, mesmo na velhice. É doloroso admitir, mas muitos idosos enfrentam a dura realidade de que, ao buscar a aprovação ou a companhia constante dos filhos, acabam, sem querer, perdendo o respeito que tanto merecem. O amor de um filho é algo inegável e essencial para qualquer relação, mas em muitas situações, o respeito vai além do amor incondicional. Respeito não é dado automaticamente. Ele precisa ser conquistado, e a maneira de conquistá-lo na velhice não está na cobrança ou na expectativa constante da atenção dos filhos, mas sim na manutenção da liberdade, da autonomia e da valorização da própria vida. Quando se torna essencial para o seu bem-estar emocional que seus filhos venham visitá-lo ou lhe ofereçam atenção contínua, você corre o risco de ser visto não como alguém que tem uma história valiosa e sabedoria acumulada, mas como uma pessoa que exige atenção de forma excessiva, o que pode enfraquecer a sua posição na família e até a sua própria autoestima. Muitas vezes, ao insistir para ser visitado ou ao tentar permanecer à sombra de seus filhos, você não só diminui o próprio valor, mas também transforma a dinâmica do relacionamento. Em vez de ser um exemplo de independência, sabedoria e força, você pode ser percebido como alguém que precisa ser cuidado sem a dignidade e o respeito que deveria ser seu por direito. Isso, infelizmente, faz com que você deixe de ser admirado como uma pessoa autônoma e capaz e passe a ser visto como alguém dependente, cuja existência se resume à necessidade de receber atenção ou cuidados. O respeito, especialmente na velhice, não é conquistado por meio de exigências ou pela busca constante de atenção dos filhos, mas sim pela confiança mútua e pela liberdade de ambos os lados. É fundamental que seus filhos te admirem não por sua necessidade de serem cuidados, mas pela sua capacidade de viver com dignidade, de seguir em frente e de manter a sua vida significativa, com ou sem a constante presença deles. Ao demonstrar essa independência e essa força, você de fato conquista o respeito deles, pois eles começam a reconhecer não a sua dependência, mas sim a sua sabedoria e autossuficiência. Quando você se torna dependente da visita dos filhos para se sentir valorizado, o risco de se tornar um peso emocional para eles é grande. Isso pode criar uma relação em que o amor se mistura com o senso de obrigação. E ao invés de ser uma presença admirada, você se torna alguém que precisa ser cuidado, e isso diminui o valor do seu próprio ser. É difícil, mas é necessário entender que, para conquistar o respeito na velhice, você precisa se respeitar primeiro, viver com independência e saborear sua própria vida, não baseada no que os outros possam oferecer, mas no que você ainda é capaz de criar, viver e dar aos outros. A chave para o respeito não está na busca constante por atenção, mas na sua capacidade de viver com liberdade, coragem e dignidade. Isso não significa que você deva se afastar dos filhos ou deixar de amá-los, mas que você precisa cultivar a autossuficiência emocional e física. Quando você deixa de depender emocionalmente deles para se sentir feliz ou valorizado, você permite que o respeito seja cultivado de uma maneira genuína. Seus filhos, ao verem você manter sua autonomia e dignidade, começarão a te admirar ainda mais e, consequentemente, respeitarão mais sua presença e suas escolhas.
Na velhice, o respeito é algo que vai muito além das expectativas externas. Ele vem de dentro de você. Ao demonstrar que é possível viver com propósito e independência, seus filhos terão não apenas amor, mas também um profundo respeito por você, como um exemplo de força, maturidade e sabedoria, ao invés de um ser que necessita de cuidados constantes. Esse respeito se fundamenta na confiança e no reconhecimento mútuo, e é isso que realmente mantém os laços familiares fortes e saudáveis, mesmo nos anos mais avançados da vida. Isso não significa que você deva se afastar de seus filhos ou abrir mão da convivência com eles, mas sim que você deve cultivar a sua independência emocional e física, de maneira que, ao se relacionar com eles, não haja mais uma dependência emocional que possa afetar a dinâmica da relação. Em outras palavras, você deve estar presente na vida deles de forma sábia, madura e equilibrada, sem esperar que suas visitas ou interações sejam um reflexo da sua importância ou valor. Isso não quer dizer que você deve se distanciar afetivamente, mas que precisa construir uma base sólida de autonomia e autossuficiência para que a relação com seus filhos seja baseada em amor e respeito, e não em necessidade. As melhores relações entre pais e filhos na velhice são aquelas onde não há cobranças por parte dos pais, mas sim um respeito mútuo pelas escolhas, pela liberdade e pelas limitações de cada um. É importante que, à medida que envelhecemos, possamos nos tornar conscientes de que as pessoas têm seus próprios caminhos e ritmos. Não podemos exigir ou esperar que nossos filhos nos tratem de acordo com a nossa visão de como a relação deveria ser. O respeito, em sua essência, vem da compreensão das limitações e possibilidades de ambos os lados, sem imposições. Agora, mais do que nunca, a velhice deve ser encarada como uma fase de liberdade e descoberta pessoal, não como uma fase de busca por validação externa ou aceitação. Ao longo da vida, buscamos reconhecimento em diversas formas, no trabalho, nos amigos, na família. E muitas vezes, ao envelhecer, sentimos que precisamos dessa validação para nos sentir completos. No entanto, a verdadeira liberdade emocional vem do autoconhecimento e da autossuficiência. Quanto mais você se dedica à sua própria felicidade, mais seus filhos perceberão o verdadeiro valor de sua presença. Não porque você exige isso, mas porque sua vida se torna um exemplo de força interna, de independência emocional e de realização pessoal. Autossuficiência emocional não significa que você não precise de amor ou companhia, mas sim que você seja capaz de viver e se sentir pleno com sua própria companhia. O autocuidado também se torna uma prioridade, pois cuidar de si mesmo vai além da saúde física, englobando também o bem-estar emocional e a saúde mental. O respeito pelas próprias escolhas é outro pilar fundamental, pois quando você respeita suas decisões e vive de acordo com o que é mais alinhado com seu propósito e valores, seus filhos começam a te ver como alguém digno de respeito por sua coragem, por sua sabedoria e pelo exemplo de vida que você oferece. Quando seus filhos percebem que você é uma pessoa que se valoriza e se cuida, isso naturalmente gera um respeito profundo, porque eles começam a entender que o valor de um ser humano não está na quantidade de visitas ou na dependência emocional que ele pode exigir, mas na autonomia, na dignidade e na sabedoria com que ele escolhe viver sua vida. Em vez de se tornar um peso ou uma obrigação, você se torna uma pessoa que agrega à vida deles, sendo uma inspiração e um exemplo vivo de como envelhecer com propósito e plenitude. Por isso, ao entrar nessa fase da vida, não se trata de buscar reconhecimento ou a validação das suas escolhas pelos outros, mas de se tornar cada vez mais autossuficiente emocionalmente. Isso é o que permitirá que seus filhos te vejam com respeito, e não com pena ou obrigação. Quando você vive a sua vida de forma autêntica e com liberdade, seus filhos irão não só te amar,
mas também te respeitar profundamente por sua força, pela sua capacidade de se manter verdadeiro a si mesmo e por ser um exemplo de como envelhecer com dignidade, sabedoria e alegria. A velhice, muitas vezes, é vista como uma fase onde o respeito deve ser automaticamente dado devido à idade. Mas a verdade é que o verdadeiro respeito é conquistado pela autonomia, pela sabedoria e pela forma como você se apresenta ao mundo. Em vez de ser reconhecido apenas pela sua dependência ou por sua necessidade de atenção, o respeito que você recebe deve vir de sua capacidade de viver com dignidade, de se manter fiel a si mesmo e de ser um exemplo de força interna. Se você deseja ser tratado com respeito, lembre-se de que não se trata de quanto você busca ser visitado ou agradado, mas do quanto você é capaz de viver a sua vida de forma plena, autêntica e independente. É natural, ao envelhecer, que desejemos a companhia e a atenção daqueles que amamos, mas quando essa busca se torna uma necessidade constante para se sentir importante ou valorizado, o respeito e a dignidade começam a se perder. O respeito dos outros nasce da forma como você se respeita e se valoriza. Quando você se dedica a viver com propósito, quando cuida de si mesmo, emocionalmente e fisicamente, e quando toma as rédeas da sua própria vida, o respeito dos outros vem naturalmente, sem a necessidade de depender de visitas ou de atenções constantes. O respeito se torna um reflexo da sua própria postura diante da vida. Seja a inspiração que seus filhos e os que te cercam precisam, mostrando que na velhice, o maior presente que você pode dar a si mesmo e a eles é a capacidade de viver com autonomia e respeito próprio. Isso não significa se afastar, mas sim cultivar uma relação em que você não seja visto como um fardo ou como alguém que precisa de cuidados constantes, mas como uma pessoa que tem muito a oferecer, mesmo na velhice. Ao viver com essa independência, você se torna um exemplo de força, de sabedoria e de amor próprio. Ao ser um modelo de como envelhecer com dignidade, você não apenas se torna respeitado, mas também se torna uma referência de vida para os mais jovens, incluindo seus filhos. A verdadeira sabedoria na velhice não está apenas no que você aprendeu ao longo dos anos, mas na maneira como você aplica essa sabedoria para viver sua vida com equilíbrio, propósito e liberdade. Quando você se dedica a cuidar de sua saúde, de sua mente e do seu espírito, não apenas se beneficia, mas também ensina aos outros como é possível envelhecer com qualidade de vida. Isso é o que realmente importa. Ser um exemplo de que envelhecer não significa enfraquecer, mas sim encontrar novas formas de se manter forte e independente. Lembre-se, o maior legado que você pode deixar não é o que seus filhos podem fazer por você, mas o que você faz por si mesmo. Viver com autonomia, amor próprio e respeito não só proporciona uma vida mais rica e plena, mas também estabelece um padrão de respeito que seus filhos aprenderão a admirar e, eventualmente, a seguir. Ao viver dessa maneira, você estará mostrando a eles que a velhice pode ser uma fase de renovação e de possibilidades, onde a dignidade e o respeito são cultivados não pela dependência, mas pela independência e pela sabedoria de viver com propósito e força. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário com a palavra paz. Compartilhe com alguém especial que precisa refletir sobre esse assunto, se inscreva no canal Inteligência em Dia e deixe o seu curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.